a TV Doutor também se preocupa com a sua alimentação. Por isso, hoje nós vamos conversar com a doutora Jaqueline Girno Sonati, que vai falar um pouco de uma coisa que ninguém presta atenção, mas que é importante para o dia todo, né, doutora? É verdade, é o café da manhã. E o café da manhã é importante mesmo tomar todo dia direitinho? O que precisa ser o café da manhã normal para a pessoa aguentar o dia a dia? O café da manhã, ele é a principal refeição do dia. Geralmente, quando a gente desperta de manhã, a gente acaba de sair de um jejum. Quebrar esse jejum é sinalizar para o organismo que você vai contribuir para que ele mantenha o metabolismo. O que seria ideal comer de manhã? O ideal é uma fonte de carboidrato, então a gente tem pães. Dentre os pães, a gente pode escolher tipos diferentes, como aqueles que tem trigo integral, que tem castanhas. Depois do pão, a gente consegue também, como fonte de carboidrato, a tapioca. A gente pode ter, que é um prato típico do Nordeste, mas que também é uma boa fonte de carboidrato. Existem os biscoitos, de preferência os salgados ou integrais. Existem também outra fonte de carboidrato, que são as frutas, ideais para o café da manhã. Algumas frutas a gente já tem o hábito de comer de manhã, como as frutas picadas, né? O mamão, o melão. Mas existem algumas frutas que também a gente pode fazer uso, como as frutas secas, né? Às vezes você está num lugar que não é a sua casa, mas que você pode ter essas frutas secas num potinho guardado e fazer uso dela no café da manhã. Outra fonte importante que a gente deve ter no café da manhã são as proteínas. Geralmente, a fonte proteica mais indicada para o café da manhã são aquelas que originam do leite e derivados. Se você consumir o leite na forma líquida, você pode colocar alguma coisa como café ou um achocolatado, mas não exagerar na dose e evitar o excesso de açúcar, que o açúcar também não é muito indicado para a saúde. Com relação aos derivados do leite, a gente tem as fontes de proteína, como o iogurte e o queijo. O queijo, geralmente, a gente aconselha usar aquele menos gorduroso. Então, são os queijos brancos. Geralmente, os queijos mais amarelados ou curados, eles possuem um teor maior de gordura. Então, o importante é que ele seja mais branco do que amarelinho. Você também pode usar algum alimento no pão, se você quiser, que entraria também como uma fonte de carboidrato ou de gordura. Se você passar uma geleia, seria fonte de carboidrato. Se você passar uma manteiga ou uma margarina, seria uma fonte de gordura. O café da manhã é importante porque, então, ele vem repor aquilo que a gente queimou durante o sono, né? A senhora explicou isso. E quando isso não acontece, quando a pessoa acorda de manhã, vai trabalhar e não tem o hábito de tomar o café da manhã, que risco que essa pessoa corre ao longo da vida? Porque isso acarreta risco, né? Sim, acarreta riscos. Já está comprovado que a ausência do café da manhã a longo prazo leva ao desenvolvimento de doenças crônicas como o diabetes, a hipertensão arterial e a obesidade. Então, a importância do café da manhã não é só manter o metabolismo ou a energia, ele também diminui o risco de você desenvolver uma doença crônica ao longo da vida. Se você não tem o hábito de fazer o café da manhã, você pode desenvolver uma defesa no teu organismo que não é muito saudável, onde ele acaba diminuindo o seu metabolismo para manter a sua glicemia durante a manhã, até a hora do almoço ou até a hora que você vai fazer a próxima refeição, e começa a estocar um pouco mais de gordura no teu organismo, porque é uma maneira de defesa. Ele entende que você não come porque não teve tempo, mas sim porque você está passando fome. E também é importante, doutora, além do café da manhã,
o fracionamento dos alimentos, né? A pessoa tomou o café da manhã e depois só vai almoçar, dependendo do horário, fica muito tempo sem comer, isso também faz mal. Sim, o jejum é prejudicial. Então, a gente deve, né, ter de 5 a 6 refeições diárias. Isso não quer dizer que você tem o direito de comer muito. É como se você pegasse todo o alimento que você tem o direito de comer durante o dia e dividisse em 5, 6 refeições diárias. Se você comer entre 2 ou 3 horas após a última refeição, você sinaliza para o teu organismo que você tem alimento à disposição e que ele não precisa diminuir o metabolismo. Então, isso acelera o metabolismo e faz com que você tenha um nível de glicemia mais harmônico, mais adequado durante o dia todo. A importância das refeições. A gente tem o café da manhã, o almoço e o jantar. É importante não pular essas refeições e, ao mesmo tempo, a gente então falamos de fracionamento no período da manhã, no período da tarde. Daí tem o jantar. Como que faz no período da noite, doutora? Normalmente, o fracionamento ele tem uma carga calórica maior até a hora do almoço. A partir desse horário, então a gente tem um café da manhã com uma carga calórica importante, tem a colação, que é o lanche feito durante a manhã, entre o café da manhã e o almoço. O almoço, que também tem uma carga calórica importante, principalmente para quem exerce atividade laboral durante o dia. A partir desse momento, as quantidades calóricas ingeridas devem ir diminuindo, porque a nossa atividade física também vai diminuindo com o passar do dia. No jantar, normalmente, a gente não deve consumir uma grande quantidade calórica. Por isso, são menores as porções, mas todos os grupos alimentares no prato. Eu sempre falo, a maior parte do seu prato tem que ser de salada, hortaliças e legumes. 1/4 de proteína, ou seja, as carnes, ou o ovo, ou um queijo. E a outra parte de carboidratos. Então, à noite, o nosso prato tem que ter a maior parte dele de verduras. Depois do jantar, se você não vai jantar muito tarde, você ainda tem direito a fazer uma ceia. Mas assim, não é um banquete, né? É um pequeno lanche que a gente deve fazer se você jantou mais cedo. O ideal é jantar até 7, 8 horas da noite no máximo, para ali para as 10 horas, 10h30, você poder fazer uma última refeição. Que seria um chá, uma torrada, ou então um iogurte desnatado, ou uma fruta, para você poder dormir e ter um sono, né, adequado.